Boa noite, pessoal. Estamos aqui para a quinta aula da nossa disciplina e a partir da aula de hoje a gente começa uma segunda etapa da nossa disciplina. A partir da aula de hoje a gente vai começar a ver a programação em Java um pouco mais aprofundada. Até a aula passada a gente viu os conceitos de orientação a objeto, da programação orientada a objeto. Na aula 1 nós fizemos uma introdução ao Java e uma adequação do Pascal ao Java. Na aula 2, 3 e 4 a gente fez uma abordagem mais profunda dos conceitos de orientação a objeto. E daqui para frente a gente vai estar trabalhando então com a programação Java. Daqui para frente a gente vai estar vendo as interfaces gráficas em Java, como é que eu utilizo. A gente vai estar fazendo a leitura de dados em Java e todos os outros recursos, ou alguns outros recursos que a linguagem oferece. Então a aula de hoje ela vai ser focada em interfaces gráficas. A gente programou lá em Pascal, lá nas primeiras disciplinas de programação, nas disciplinas práticas, utilizando uma interface textual, uma interface que não oferecia muitos recursos para o usuário enquanto utilizador do programa, dos softwares que eram criados. A partir de agora, a gente vai ter a condição de estar criando uma interface mais amigável, com mais recursos para o usuário, para facilitar a vida dele. Quando a gente desenvolve um sistema, a nossa intenção é que o usuário consiga utilizar ele da maneira adequada, da maneira que a gente planejou. Então, as interfaces gráficas, que são o foco dessa aula, elas nos facilitam, elas possibilitam esses recursos, possibilitam ao usuário estar utilizando os programas de maneira mais fácil, estar integrando com o sistema de maneira mais fácil. Eu vou passar a palavra agora ao professor Adriano para ele dar a boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Espero que vocês possam ter aproveitado bem esse feriadão que a gente teve aí, para ter descansado aí, colocado as energias novamente em dia, né? E como o professor Giliardi mesmo falou, o foco da nossa disciplina até então foi em cima de conceitos, de orientação a objetos, sintaxe, né, e algumas características da linguagem Java. A partir de agora, principalmente nessa aula de hoje, a gente vai estar falando, como o professor falou, sobre interfaces, que é a parte mais palpável dos nossos aplicativos, dos nossos programas para os nossos usuários, certo? Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na aula de hoje, que é uma aula bem importante, tá? Vou retornar agora, então, a palavra ao professor Giliardi. É com você, professor. Pessoal, antes de a gente começar a ver a interface gráfica com o usuário, efetivamente, como toda aula a gente faz, vamos proceder uma revisão da aula passada, até porque a aula passada ela foi muito importante. O que a gente viu na aula passada de maneira reduzida, porque foi uma aula de 30 minutos, né? Vocês tiveram a prova. Aliás, espero que todos tenham ido bem. A gente vai então dar uma reforçada nessa aula ainda sobre o conceito de herança, o conceito e a prática de herança na orientação a objeto, porque ela ainda é um conceito, ela é um conceito muito utilizado. Então, na aula passada, nosso assunto foi herança, né? Herança e polimorfismo. O conceito de herança que a gente viu é que ela é um mecanismo, pessoal, no qual eu posso fazer com que uma classe seja estendida. Ela vai ser uma subclasse, ou ela vai ser herdada, ou melhor, ela vai herdar alguns atributos, alguns métodos de outra superclasse, ou de outra classe que vai ser uma superclasse. Então, quando eu falo em herança, em orientação a objeto, eu falo em especializar uma classe, eu falo em estender uma classe. Eu tenho uma classe mais genérica e aí eu quero utilizar para a criação de uma outra classe de comportamento parecido ou similar, eu simplesmente estendo uma classe, aí eu vou estar aproveitando os métodos e os atributos, ou os comportamentos e os estados que a classe mãe me disponibiliza. Então, exemplificando para vocês. Quando eu tenho uma classe aluno, digamos que eu crio uma classe aluno, eu posso estar estendendo essa classe para outros tipos de aluno. Um aluno genérico, que seria a minha classe mãe, ele pode dar origem a alunos mais específicos, como um aluno do ensino médio e um aluno da graduação. Esses alunos, essas novas classes, esses novos tipos de alunos, eles vão ser alunos do tipo classe filha, vai ser uma classe que vai herdar os atributos, os métodos da classe aluno. Então, eu tenho uma classe mãe, que vai ser a classe aluno, e tenho as minhas subclasses. Eu tenho uma superclasse aluno e tenho as subclasses ensino médio e graduação.
Mas por que eu uso herança? Herança ela é usada então para especializar uma determinada classe. Quando eu faço a herança, e eu tenho uma subclasse chamada de classe filha, eu vou possibilitar, ou eu vou possuir os mesmos comportamentos e os mesmos atributos, os mesmos estados da superclasse, a minha classe mãe, e além disso eu vou poder adicionar ou modificar alguns desses comportamentos, alguns métodos, alguns atributos dessa classe. Com isso, eu vou ter um aproveitamento melhor dos meus códigos. Na herança, pessoal, a classe filha, ela sempre herda todos os métodos e todos os atributos da classe mãe. Eu vou poder, inclusive, modificar alguns deles, mas, inicialmente, eu vou herdar todos esses e aí depois eu faço os ajustes necessários para que eu possa estar utilizando da maneira que eu precisar. O exemplo que vocês tinham na apostila, que a gente viu na aula, foi de uma classe aluno implementada. Ela é a minha classe mãe, genérica. Eu tinha, então, os atributos mais genéricos dessa classe, que é o nome do aluno, um contador para somatória de nota de prova e um acumulador para nota de prova e um contador de provas, para que eu pudesse fazer uma média depois final desse aluno. E aí eu tinha um construtor dessa classe mãe que vai levar o nome do aluno. Além disso, o método setNotaProva, para fazer a entrada das notas de prova e aí a contabilização dessas notas da classe aluno. Nessa classe aluno, que era a minha classe mãe, a classe mais genérica, eu tinha também um método chamado getMédiaGeral. Esse método ele era usado para obter a média geral de um aluno. Então, quando eu tinha a classe aluno e eu precisava fazer uma média, eu obtia através do método getMédiaGeral. A média geral do aluno, pessoal, ou a classe aluno, ela possuía notas de prova e a média dele era feita através de uma média aritmética simples, simplesmente somando as notas, os valores das notas e dividindo pela quantidade deles. As notas de prova eu atribuía com o método setNotaProva. E a média aritmética simples, como eu obtia a média dessa classe, eu fazia com o método getMédiaGeral. Aí a gente pegou essa classe aluno e especializou, estendeu para um aluno do tipo graduação. O aluno graduação ele tem um comportamento um pouquinho diferente. Além dos atributos de um aluno normal, que era nome, nota de prova, ele tinha, ou ele tem, né, os atributos específicos só da classe aluno graduação, que era a somatória das notas de um exercício ou dos exercícios e o contador desses exercícios. Por quê? Porque na classe aluno graduação, a nota dele, a média geral, é feita através da média da somatória das notas de prova com a somatória das notas de aluno. O construtor da classe aluno graduação, ele chamava o construtor da classe aluno, passando o nome. Então, eu faço a chamada do construtor da classe mãe na classe específica. Poderia até ter outros métodos aqui. Se eu quisesse fazer a inicialização de alguma variável, eu poderia incrementar, adicionar. Mas eu só faço, nesse caso, a chamada do construtor da classe mãe. E aí eu tenho o método setNotaExercício, que é o método que eu faço para armazenar a nota dos exercícios, que na classe aluno original, a classe mãe, eu não tenho. A continuação. Tenho também o método getMédiaGeral. Só que esse método getMédiaGeral eu já tinha na classe aluno, então por que eu vou ter que ter aqui de novo? Bom, aqui eu estou reescrevendo esse método, pessoal. Com esse método eu obtenho a média do aluno graduação, que é diferente, lembra? Ele considera a média de exercício também. O aluno normal só média de prova, só as notas de prova. Então o getMédiaGeral da classe aluno graduação vai fazer a média aritmética entre as médias dos exercícios e das provas. Então aqui eu estou fazendo uma sobrescrita de método. Isso é polimorfismo, a gente vai também revisar um pouquinho mais à frente. Como é que fica a classe aluno graduação? Eu tenho as notas de prova, que eu herdei da classe aluno, tenho as notas de exercícios e tenho a média geral. A nota de prova, eu uso o método setNotaProva, que veio do aluno, também herdei. As notas de exercício através do setNotaExercício e a média geral através do getMédiaGeral, que foi reescrito. Executando isso, como é que ficaria?
eu executo o primeiro passo. Aqui, pessoal, eu faço a criação dos objetos, que a gente viu na aula passada, e aí começo a executar o programa. Chamo um aluno do tipo aluno normal, o aluno A1, que é o aluno genérico, 7 nota prova 8. E aí ele acumula aqui no soma prova. Chamo 4, passando com 4 como parâmetro, e chamo 6. Eu fico com um total acumulado de 18 para 3 provas. Com isso, eu tenho a média do aluno que foi 6. E aí em seguida eu faço a chamada do aluno graduação, que é o A2, a variável do tipo A2 que aponta para um objeto do tipo aluno graduação. O primeiro método, o primeiro chamada do 7 nota prova leva 9, e aí eu acumulo 9. O segundo leva 5, somando 14, e o terceiro 7, 21. Só que o aluno graduação, ele também tem exercício. O aluno graduação, ele vai fazer, além da nota de prova, exercícios que vão ser utilizados na média dele. Como é que eu faço, então, a média dele? Bom, eu vou primeiro setar a nota de exercício, chamando o 7 nota exercício, levando como parâmetro 8. E aí eu coloco na variável que vai armazenar essa nota. Chamo a segunda vez com 10, e aí eu tenho uma somatória de 18. E chamo a terceira vez com 9. Com isso eu tenho 27. Bom, agora chega nesse ponto do programa que eu vou imprimir a média dos dois alunos. Primeiro eu vou chamar um comando de escrita em tela que vai escrever primeiro aluno teve média, e aí chamo o método getMédiaGeral do aluno 1. O método getMédiaGeral do aluno 1 utiliza somente as provas. Aqui está abreviado, pessoal, tá? É soma prova, soma exercício, conta prova e conta exercício. O método getMédiaGeral de A1 faz o cálculo da média só em cima das médias das notas de prova. Então eu vou imprimir aqui embaixo, pessoal, para a gente acompanhar. Eu vou imprimir do primeiro aluno, que a média dele é 6, porque eu obtive 18 de somatória, dividindo por 3 avaliações, eu totalizo a média 6. E chamo novamente getMédiaGeral, só que agora da classe aluno graduação. A classe aluno graduação, ela também leva em conta a nota de exercício. A média de exercício foi 9, a média de prova do aluno graduação foi 7. Então eu faço uma média dessas médias e aí eu obtenho a média do aluno graduação. E o resultado dessa escrita, segundo o aluno teve média, vai ser 8, que foi a minha média do aluno graduação. Nesse ponto, então, a gente fez a revisão do conceito de herança. Eu tinha uma classe aluno e uma classe aluno graduação que herdava os métodos, os atributos da classe aluno. Agora a gente vai ver como que nós usamos o polimorfismo dentro da herança. O polimorfismo com herança, pessoal, ele ocorre, então, quando eu tenho uma subclasse ou uma classe filha que sobrescreve, essa é a palavra, pessoal, a palavra-chave, ela sobrescreve o método de uma superclasse. Ela vai pegar aquele mesmo método que a superclasse já tem e ela vai redefinir, ela vai reescrever o seu corpo, ela vai sobrescrever o seu corpo com novos comandos, com uma nova forma de implementá-lo. Então eu redefino o comportamento desse método e aí eu faço uma sobrescrita. Como que eu fiz isso lá no meu exemplo de herança? Chamando o método getMédiaGeral. Ele era escrito de uma forma na classe aluno e era escrito de uma forma completamente diferente, ou não completamente, mas de uma forma diferente porque ele adicionava a nota dos exercícios que o aluno não tinha. Isso, então, é o polimorfismo dentro da herança. Em interface, o polimorfismo ele ocorria quando eu tinha classes diferentes, que implementavam um método com o mesmo nome, mas elas tinham que dar o corpo. Agora, em herança, eu simplesmente sobrescrevo esse método. Eu tenho um método com a mesma assinatura, mas o corpo dele tem comandos diferentes. Bom, nesse ponto, então, a gente deve ter alguma dúvida de alunos em relação à herança. Eu vou passar a palavra para o professor Adriano para que faça as considerações. Então, pessoal, para esse momento, eu separei algumas dicas aí sobre a parte dessa nossa revisão da aula passada, tá? Sobre a questão de herança, a gente então tem duas classes. Uma que a gente chama de superclasse,
que é a nossa classe mais genérica, e uma que a gente chama de subclasse, que é a nossa classe mais especializada, certo? Um exemplo disso é a classe pessoa, onde toda pessoa tem um nome e uma idade, e uma classe funcionário, onde todo funcionário, além de ter o nome e a idade, também tem um salário e tem um cargo, certo? Então, nesse processo, a gente poderia estar usando herança, criando a classe pessoa, mais genérica, com nome e idade, e a nossa classe funcionário seria a nossa subclasse, onde ela estaria mais especializada com os atributos de cargo e também com o atributo de salário, certo? Um outro tópico que eu separei aqui, que o professor Giliardi falou, foi sobre a sobrescrita de métodos, certo? Quando a gente tem a superclasse, nós escrevemos um método para ela. Quando eu, na subclasse, pego o mesmo método e altero o comportamento dele, eu estou fazendo uma sobrescrita de métodos, certo? Agora, um cuidado. Tem uma diferença quando a gente viu a interface e quando a gente viu a parte de herança com polimorfismo. O que acontece? Quando a gente tem interface, na declaração da interface, a gente só coloca a assinatura do método, a gente não implementa nada nele. A classe que implementar a interface é que é responsável por fazer a implementação daquele método lá da interface. Na sobrescrita de método com a herança, a gente vai ter o desenvolvimento tanto na superclasse quanto na subclasse também, certo? A gente tem a implementação do método nas duas classes. Um outro tópico que eu separei aqui foi, quando a gente quiser saber se um objeto pertence a uma determinada classe, a gente utiliza o stance of. Com isso a gente consegue verificar se um determinado objeto pertence ou não a uma determinada classe, certo? Essas eram as dicas que eu deixei separado agora para falar para vocês. Então eu vou retornar para o professor Giliardi para ele dar prosseguimento à nossa aula. É com você, professor. Vamos lá, então. Então, a gente fez a revisão aqui de herança, o professor Adriano fez umas considerações interessantes sobre o assunto, e agora a gente entra no assunto da aula, que é interface gráfica. Interface gráfica, pessoal, como eu disse no início da aula, elas são usadas para facilitar a vida dos usuários dos sistemas, dos usuários dos softwares que a gente estiver implementando, que a gente estiver criando. Nessa aula a gente vai ver os principais conceitos de interface gráfica, os principais componentes que eu utilizo dentro de uma interface, o que são os componentes, quais os tipos, para que eu uso, e como que a gente faz isso em Java, que é a disciplina, que é a linguagem que a gente vai utilizar, que a gente está aprendendo nessa cadeira. Então, as interfaces gráficas, elas inserem um novo conceito de interação usuário-sistemas. Antes de entrar em Java, nesse curso, a gente programou em Pascal, lá no Turbo Pascal 7. Quando a gente fazia um programa em Turbo Pascal 7, a nossa saída em tela, a nossa interface, que ainda não era gráfica, ela era em texto, as interfaces eram baseadas em texto, porque eu só conseguia escrever na tela textos. Eu tinha alguma noção de usabilidade do sistema. Eu queria que o meu usuário tivesse uma certa facilidade na hora de utilizar esse sistema. Então, a gente tentava, de uma certa forma, bolar telas que fossem amigáveis, bolar telas que fossem organizadas, que tivessem informação disponibilizada de uma forma que o usuário entendesse. Só que quando é uma consulta, quando são interações simples com o usuário, isso não impacta tanto, como é o caso aqui. A gente tem uma consulta de nota bem simples, que mostra simplesmente o nome de um aluno e as notas que ele obteve, mostrando a média no final. Essa interface é uma interface simples, é uma consulta simples, e a interface baseada em texto, que era o que o Pascal oferecia para a gente, ela satisfaz, mas ela ainda tem pouco recurso. O usuário não tinha muita facilidade de usar quando fosse um sistema mais complicado. Se fosse um relatório muito complexo, ou se fosse uma tela de entrada de dados complexa. Além disso, a gente criava uma dificuldade para os programadores,
Porque quando eu tenho uma interface simples como essa para escrever em tela, era tranquilo, a gente conseguia fazer. Agora, se eu tivesse um relatório muito complexo, isso ia ficar muito complicado para os programadores desenvolverem, tomaria muito tempo deles. Então a gente entra na aula de hoje com o assunto que é a interface gráfica. A interface gráfica, ou as telas baseadas em interface gráfica, pessoal, elas trazem justamente recursos, facilidades, porque elas são ricas em recursos para os usuários. Os usuários, numa interface gráfica, têm uma forma muito mais fácil de estar interagindo com o programa. Percebam que, imagine implementar uma calculadora como essa, que é a nossa calculadora lá do sistema operacional, num ambiente, numa linguagem como o Pascal. Eu não teria como fazê-la de maneira tão similar a uma calculadora, por exemplo, que eu tenho na mão, o objeto calculadora. Então, quando eu uso interface gráfica, eu consigo, através de botões, através de campos de texto, que a gente vê aqui onde os números aparecem, através de outros tipos de componentes, fazer com que o meu programa seja mais usável, ele fique de maneira mais clara para o usuário. Eu pego uma interface como essa, por exemplo, e eu sei que isso é uma calculadora, eu sei como fazer as operações, utilizando os recursos que o programa me disponibiliza na tela. Então essa interface, que é uma interface gráfica, ela é muito mais fácil para o usuário, ela tem muito mais recurso para o usuário. Esse conceito, pessoal, de interface gráfica, ele foi introduzido na computação mais fortemente quando o Windows apareceu, o sistema operacional Windows, que em inglês quer dizer janelas. As janelas, as nossas interfaces gráficas são baseadas em janelas, como se fosse janela de uma casa. Eu tenho, então, essa analogia e ela foi implementada quando o Windows apareceu, principalmente. Ela ficou mais forte. Tanto que, hoje em dia, o Windows ele é quase que referência na questão de interface gráfica, na questão de usabilidade. O Windows XP, que é uma das versões mais novas, essa calculadora foi tirada do Windows XP, ela tem uma interface muito mais fácil de utilizar. Outro lado também é que o desenvolvimento ele fica muito mais rápido para os programadores. Mais rápido por quê? Porque ele fica mais fácil. Para desenvolver uma tela como essa em Java, é muito mais fácil do que desenvolvê-la num programa baseado em texto, como o Pascal. Vocês já imaginaram tentar desenvolver uma calculadora com uma interface dessa em Pascal? Ficaria muito difícil. Aqui eu botei um exemplo para vocês de uma interface básica, um exemplinho mesmo, bem simples, em Java. Essa interface foi construída em Java usando o BlueJ. Aqui a intenção é mostrar para vocês os componentes de uma interface. Bom, um componente principal é a janela, pessoal, ou frame em Java. Isso que eu estou circundando de vermelho aqui para vocês, ó, é a nossa janela do Java. Então, todo programa que tem uma interface gráfica, ele tem uma janela. Ou a janela pode até ser oculta, mas ele vai ter uma janela onde os componentes vão ser inseridos. Que componentes são esses? Bom, eu tenho um componente de entrada de texto, que são os nossos campos de texto. Tem os botões, que são atribuídos para executar determinadas ações. Percebam que até na própria janela eu tenho botões. Ó. Botões de fechar é um botão muito utilizado. A gente usa diariamente quando utiliza o sistema operacional. Mas eu tenho os outros componentes que eu posso atribuir ao meu sistema, como componentes de seleção, para eu fazer a escolha de algumas opções para o meu usuário, né? Fazer algumas opções na hora de estar emitindo um relatório, na hora de estar cadastrando alguma coisa. Eu tenho componente de lista. Então, tudo isso, e esses não são os únicos, mas são os principais, são os que mais são utilizados, são componentes gráficos. São os botões, os campos de entrada de texto, como eu falei, ou de dados, não só texto, né? A gente tem também outros componentes para entrada de outro tipo de dado, os componentes de lista, de seleção, e etc. Etc. porque são diversos outros, mas o que a gente vai estar utilizando mais são esses. Então, os nossos componentes, pessoal, eles vão sempre ter ações atribuídas a eles. Sempre que tiver um componente gráfico, eu coloco um botão numa tela. Esse botão, ele está lá, visualmente falando, ele está atribuído àquela tela. Mas o que aquele botão faz? Lá no Pascal, eu tinha que executar um comandinho, lembra? Se eu quisesse fazer uma calculadora, eu teria que informar o programa que eu quero subtrair. E aí eu faria isso de uma forma, ou com sinal de menos, ou por comando, escrevendo sub ou subtrair, etc. Aqui eu posso colocar um simples botão dizendo que esse botão vai subtrair ou vai somar.
para esse botão, eu preciso executar uma ação. Então, para executar uma ação, eu tenho os nossos tratadores de evento. Toda ação gera um evento. Esses eventos têm que ser tratados. Então, eu tenho algumas classes, e aí aqui a gente fala agora dos conceitos de orientação a objeto, falar de classe de objeto, e vocês já vão estar mais antenados porque a gente já viu isso nas aulas anteriores. Então, as ações desses componentes, pessoal, elas sempre geram eventos. E esses eventos vão ser tratados. Eles devem ser tratados para que eu possa estar definindo que o meu programa, quais as tarefas, ele vai executar. Então, eu vou ter que definir os meus tratadores de evento para poder fazer as tarefas, executar as tarefas que o meu programa necessita. Olha que exemplo simples. Esse exemplo é da apostila. Ele está na página 64 da apostila de vocês. Aqui eu tenho simplesmente um botão na tela. E aí, para tratar o evento que esse botão gera, eu tenho esse carinha aqui, ó, é uma classe. Desculpa, é uma interface. É uma interface Action Listener. Essa interface, pessoal, ela ouve os eventos das classes do tipo botão. Lembra que a gente viu interface? Não é interface gráfica, vocês têm que tomar cuidado para não confundir nesse ponto. A interface lá do conceito de orientação a objeto, onde eu defino os comportamentos, mas não implemento. Então, a interface Action Listener, pessoal, ela define quais os comportamentos que um tratador de evento tem que ter, mas ela não implementa esses tratamentos, ela só define o comportamento. Então, se eu tenho, e aqui é um momento para a gente bem fazer essa reflexão, se eu tenho uma classe ou uma interface que define os meus comportamentos, então eu faço o quê? Eu crio uma classe que vai, essa sim, tratar os eventos dos meus componentes, ou nesse caso do meu componente botão, implementando essa interface, ou as interfaces. Nesse exemplo, a gente usou a Action Listener, mas poderia ser outra interface. Mas é importante vocês saberem que em Java, a gente tem as classes, ou as interfaces, tratadoras de evento. E aí eu vou definir lá para o meu botão, que ele vai executar uma determinada tarefa, então eu vou dizer que ele vai implementar uma interface. Ele vai implementar a interface desse componente. Vamos ver um exemplo em código como é que ficaria, para eu criar essa classe tratadora de evento. Eu tenho, então, aqui que definir, no início do programa, um import das classes, das bibliotecas ou da API, das classes que eu vou utilizar. Então, eu vou utilizar o Action Listener, que faz o tratamento dos eventos dos botões, e o Action Event. Esse primeiro import vai disponibilizar a API ou a interface para que eu faça o tratamento de um evento em si, para saber qual é o evento que gerou. Então, lá na página 64 vocês podem acompanhar. Então, eu tenho a minha classe, evento botão, eu vou chamar de evento do botão. A classe que vai ser a tratadora do evento do botão. Ela implementa, olha aqui, ó, nossa aula de interface, ela implementa a interface Action Listener. E aí, o que uma classe que implementa uma interface tem que fazer? Ela tem que fazer a implementação dos métodos das interfaces. Então, se eu estou implementando essa interface, eu vou ter que fazer a implementação do método que ela define. E ela define que eu tenho que implementar o método ActionPerformed. Esse método é que vai dizer exatamente o que eu vou executar, qual a tarefa que o meu componente vai executar, quando eu tiver um evento dele, ou no caso de um botão, quando eu fizer o clique desse botão. Então aqui a gente tem, bem simples, lá na página 64 vocês podem acompanhar, a classe tratadora de evento Action Listener. Desculpa, pessoal, a classe evento do botão, que implementa a classe Action Listener. E aí eu tenho que fazer uma classe só para testar isso. Eu quero que esse meu botão seja mostrado na tela. Eu vou fazer um import das bibliotecas que eu vou ter que utilizar. Eu vou ter que definir essas bibliotecas no início do meu programa. Isso aqui eu acho que vocês já estão bem familiarizados, né? E vou definir minha classe. Essa classe é uma classe simples, é só para fazer a execução do programa. Então eu tenho simplesmente nela um método void main, que vai ser a entrada do meu programa, isso também vocês já estão bem familiarizados, que a gente vai criar o primeiro exemplo de interface gráfica. Vejam aqui, JFrame ou JFrame. Isso aqui, pessoal, é minha janela. Então eu vou criar
uma janela ou a minha tela utilizando o componente JFrame. E aí eu crio um objeto do tipo JFrame. Viu? A gente começa a falar em objeto, começa a falar em instanciar um objeto, e aí esses conceitos têm que estar bem assimilados já por vocês. Além disso, eu vou criar um componente JButton, que é o componente do botão, ou JButton, como fica melhor para vocês falarem, pessoal. Esse componente vai ser o botão que eu defino no construtor dele, a string, ou o valor que eu quero que apareça como caption dele, como o rótulo, o texto que vai aparecer em cima do botão. Um botão OK, por exemplo, o rótulo dele seria a palavra OK. E aí eu faço o método para adicionar esse botão, que é um componente, à minha tela. Então, nesse momento, o que eu estou fazendo? Eu tenho o objeto minha tela, que vai ser a tela para ser apresentada para o usuário, e dou o ponto add, levando o nome do objeto do componente, nesse caso, um botão. Com isso, eu tenho a minha tela recebendo um botão. Eu crio a janela, crio o botão, como mostrei para vocês, e adiciono esse botão à tela. Em seguida, o que eu faço? Bom, eu tenho a tela, tenho o botão. Eu preciso que sejam tratados os eventos desse botão. Senão, simplesmente, eu vou clicar e ele não vai acontecer absolutamente nada. Aqui está, então, o X da questão. Eu defino uma variável do tipo ActionListener, que vai ser uma variável do tipo da interface, recebendo um new, ou instanciando nela, uma classe evento do botão. Essa classe, ela implementa uma interface, a interface ActionListener. Por isso que eu posso fazer essa atribuição dessa forma. Eu estou jogando um evento do botão dentro da ActionListener. E aí eu estou chamando esse objeto, de meu listener. Esse meu listener, ou meu ouvidor, traduzindo, ele vai definir o que eu vou executar quando eu clicar no meu botão. A gente definiu nessa classe o comportamento do botão. E aí agora a gente vai fazer a atribuição do evento ao botão. Então eu vou adicionar o meu listener, que é o meu tratador de evento, ao botão. E aí aqui isso aqui é só uma questão de aparência mesmo. Eu estou definindo um tamanho da tela. Esse método setSize serve para definir o tamanho da tela. E o método aqui logo abaixo, setDefaultClose Operation. Esse método faz também a questão de tela, pessoal. Ele define, não é questão de tela, desculpa, é questão de controle de tela. Ele define para mim que quando eu fechar essa tela, qual é a operação que eu vou ter que executar. Eu posso atribuir aquele botãozinho X lá que a gente tinha em cima na janela, eu posso dizer que aquele botão vai executar uma determinada operação quando eu fechar. E esse comando aqui em Java está fazendo exatamente isso. Ele está dizendo para a minha tela o que eu vou fazer quando eu definir que eu quero fechar essa tela. E por final, porque até então eu só executei esses comandos, mas não mostrei nada para o usuário, eu faço a efetiva demonstração da tela para o usuário no monitor. Então, esse setVisible, passando como parâmetro true, que é verdadeiro, vai definir que essa minha tela vai ser mostrada para o usuário. É exatamente nesse ponto que eu mostro para o usuário. Aqui agora a gente vai ver no BlueJay, pessoal, como que eu faria essa questão do exemplo. Vou pegar para vocês. Primeiro a gente vai fazer a criação da classe. A gente vai criar a classe que trata os eventos, que é a classe evento do botão, certo? Bom, essa classe, ela não trabalha sozinha. Ela vai ter a classe também de teste. Antes disso, eu criei só a classe, mas não coloquei o código nela ainda. Aqui nesse caso, o que eu fiz? Eu tinha a apostila já com o código, e aí eu implementei, eu fiz um copiar-colar. Eu vou editar essa classe, clicando com o botão direito em cima, e aí abro o BlueJay, a tela de edição de código, ele vai me mostrar já uma sugestão de código, eu não quero, eu vou apagar tudo e vou colar o meu exemplo da apostila. E aí eu vou compilar, ele vai dar uma mensagem que foi compilada com sucesso, e aí eu fecho e volto para a minha tela do BlueJay principal, com aquela classe evento do botão implementada. Em seguida eu vou criar uma nova classe, a minha segunda classe, que vai ser a classe que vai testar, que vai mostrar esse botão. Bom, essa classe, como a gente definiu, o nome dela vai ser teste botão. Então eu crio a segunda classe e vou fazer a mesma coisa. Vou editar o código
ele vai me sugerir um código, eu apago e coloco o código da apostila. Compilo essa classe, o BlueJ exige que seja compilada, e aí eu fecho. Agora então eu tenho duas classes, e essa seta, ela faz a relação de usabilidade, de uso de uma classe pela outra. Eu tenho na classe botão, a referência é a classe evento do botão, e aí eu faço uso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou executar a classe teste botão, que é a classe executável. Ela tem o método main, lembram? Bom, eu abro, dou um OK para não dar nenhum parâmetro, e aí ele começa a executar. Veja que o programa já está rodando. Eu tenho aqui a minha interface gráfica implementada simplesmente com um botão. O clique aqui é o rótulo do botão. Quando eu clicar no botão, o que a gente definiu lá na classe tratadora de evento que vai acontecer? Bom, a mensagem vai ser escrita, botão foi clicado. Essa mensagem, cada vez que eu der um clique no botão, ela vai ser escrita no console. Percebam, eu dei vários cliques nessa tela, nesse botão, e ele simplesmente foi escrevendo no console do sistema os meus eventos que eu defini. Então, pessoal, esse foi um exemplo implementado no BlueJ do tratamento de um botão. Só que a gente tem vários outros componentes. Aí na apostila, vocês veem que o próximo exemplo é sobre componente de texto. A gente fez aquele exemplo anterior só com um botão. Na página 66, vocês vão ver que existem outros exemplos utilizando componentes de texto, como áreas de texto, que é uma área para digitar um texto maior, um texto de entrada simples de uma linha, que seria um campo de texto, e por aí vai. Aqui eu suprimi, porque senão em tela ficaria muito ruim para mostrar para vocês, mas na apostila, na página 66, vocês têm ele completo, esse exemplo completo. Esse exemplo, o que a gente faz? Bom, eu estou criando uma tela, essa tela vai ser a minha interface com o usuário, minha primeira interface com o usuário. E aí essa vai ser a minha classe principal. Eu crio a janela, e aí em seguida eu continuo criando os componentes. Esse exemplo ele é um pouquinho mais complexo porque ele tem uma classe dentro da outra. Isso também tem explicação na apostila. A gente vai passar aqui de forma mais rápida, não vou poder executar ela toda para vocês, pela questão do tempo. Mas vocês percebam que a gente cria um componente do tipo JTextArea. Esse componente é uma área de texto. Então o nome do objeto vai ser área de texto. E aí eu passo como parâmetro no construtor o tamanho dela. Isso aqui seria x por y, que é a largura vezes a altura. Seriam 10 colunas por 20 linhas. E aí eu faço uma atribuição com o comando setEditable_false para dizer que essa minha área de texto ela não vai poder ser editada, eu não vou poder alterar absolutamente nada desse componente. Eu simplesmente vou atribuir valores a ele que vai ser mostrado para o usuário. Mas eu não vou poder alterar esse cara, tudo que colocar ali não pode ser alterado. Além disso, eu vou criar rótulos, ou meus JLabel. O rótulo, pessoal, ele serve para eu fazer simplesmente um apontamento na tela de um componente ou de um campo que vai vir na interface. Eu coloco um rótulo. Então, quando eu tenho lá uma inscrição dizendo insira um texto ou digite seu nome no campo ao lado, aquele texto digite seu nome no campo ao lado é um rótulo. E esses rótulos são feitos para fazer a indicação do usuário de como ele deve proceder numa tela. Então, eu criei um rótulo descrição e um rótulo label valor. Vocês estão vendo que em alguns componentes eu coloquei eles como do tipo final. Mais à frente a gente vai ver por quê. E na apostila vocês têm também a explicação. Esse tipo final, ele vai ser utilizado quando eu tiver uma classe dentro da outra. Esse também é um conceito um pouquinho novo que vocês estão vendo agora, mas que não tem nada de complicado. Para quem já implementa a classe em arquivos diferentes, implementar dentro de uma classe dentro da outra é muito similar. É porque nesse caso não vai valer a pena a gente implementar duas classes. Continuando então, eu vou criar um campo do tipo texto, que é o componente JTextField. Esse componente ele serve para que eu faça esses campos de uma linha só. E aí eu passo como parâmetro no criador o tamanho desse campo. Em seguida eu faço uma atribuição do texto que esse campo já vai ter por padrão. Esse texto vai ser a string 0. Percebam que não é o valor 0, é a string 0. E aqui embaixo eu vou criar um botão. Os botões são muito utilizados para a gente fazer a interação com os programas. Não adianta só ter uma área de texto se eu não tiver um botão para dizer o que ela vai fazer. Eu posso até tê-la sozinha, mas para o usuário isso não vai ser muito claro.
Esse botão vai ter como rótulo somar. Então, o meu texto inicial e aqui a continuação. Agora eu estou definindo uma outra classe. Se vocês notarem na apostila, lá na página 66, vão ver que essa classe ela é uma continuação da outra. Eu não separei em arquivos diferentes, ela está dentro da outra. Isso é possível em Java, pessoal. Não precisa se assustar, não está errado. Essa classe vai ser a minha tratadora de evento. Eu não vou precisar criar uma classe externa ao meu programa principal só para tratar o evento. Então, aqui dentro mesmo, por conveniência, eu crio a minha classe tratadora de evento, que vai implementar aquela interface ActionListener. Com isso, eu vou fazer a implementação do método dessa interface. Como eu estou implementando uma interface, eu tenho que definir, eu tenho que dar um corpo ao método ActionPerformed. Lembra? A gente fez isso lá com o botão. Nesse método, eu digo que o botão vai fazer quando for clicado. Bom, o corpo dele diz que, primeiro eu defino uma variável do tipo double, e aí aqui sim, essa variável é do tipo double, ela não é uma string, que vai receber um valor para ser somado. Lembra, o rótulo do meu botão era somar. Só que como é que eu vou receber um valor double, numa variável de valor double, uma variável do tipo texto, que é, a gente sabe, todo texto é string. Bom, pessoal, para isso, o Java disponibiliza uma classe, ou um método de uma classe para fazer a conversão. Eu converto um valor do tipo string, ou do tipo texto, num valor do tipo double. Então, ó, eu declaro a variável double valor, recebendo double com maiúsculo, que é a classe do tipo double, não é o tipo simples double, ponto, parse double. E aí eu passo como parâmetro o label valor, e o texto que está nesse label valor, que inicial é 0. A gente implementou na tela anterior. Além disso, o que eu faço? Eu incremento essa variável valor, ou seja, valor recebe valor mais, faço uma nova conversão. Double.parseDouble, meu campo de texto, ponto, getText. O que eu estou fazendo aqui? Bom, eu tenho um campo de texto, meu JTextField. O que tiver de valor que foi digitado nesse campo, eu vou converter ele para um double, possivelmente, ou deve ser um número que o usuário digitou, e vou acumular ele na variável valor. Então, aqui eu estou fazendo a soma efetiva. Quando eu cliquei no botão, ele está executando esse corpo. E aí, o próximo evento, o próximo comando. Eu vou mostrar para o usuário agora. Eu vou dizer que o meu label valor vai receber a variável que foi acumulada, que foi feita a soma. Essas duas aspas aqui, simplesmente porque a variável do tipo double, a variável valor é do tipo double. Se eu colocá-la como setText e o double, ele não vai aceitar, porque ele espera um parâmetro do tipo string. Então eu posso simplesmente colocar duas aspas simples, mais uma variável do tipo double. Com isso eu tenho uma conversão de double para string. O resultado dessa operação é uma string. Logo abaixo eu faço a minha área de texto, ponto, append, que é adicionar um texto novo valor, mais o que eu tenho já no campo do tipo label. Então, com isso eu vou ter, na minha área de texto, é uma pena que a gente não vai poder mostrar aqui para vocês, mas eu vou ter na minha área de texto os valores que vão sendo somados. Aí eu vou criar o meu tratador de evento efetivamente. ActionListener recebe um new, eu instancio aquela classe que eu implementei no corpo do programa anteriormente, calcular listener. Bom, o meu botão precisa ter essa classe tratadora, então eu adiciono ao botão o tratamento desse evento, que é o evento clicar, que é implementado lá no calcular listener. Crio um painel, que é um outro componente, simplesmente para agrupar outros componentes gráficos, o painel ele como se fosse um agrupador, e aí eu adiciono a ele o meu botão, o meu campo de texto, os meus labels ou os meus rótulos que eu defini anteriormente, e a minha área de texto que está recebendo toda aquela informação que o botão disparou. Aqui embaixo eu faço a atribuição desse painel à tela, então eu faço, utilizando esse comando, a atribuição da tela, do painel à tela. Defino o tamanho de tela, que ele vai ocupar a tela toda, e mostro ao usuário. Adiciono o componente ao painel
e mostro ao usuário. Com aquilo ali, pessoal, eu tenho então o exemplo de a utilização de outros componentes gráficos. O botão é o mais simples deles, mas eu tenho muitos outros componentes que vão facilitar a vida no uso, toda essa questão que a gente está falando de interface gráfica. Eu vou passar a palavra agora ao professor Adriano para verificar se existe alguma dúvida, se o pessoal já encaminhou alguma questão sobre interface gráfica. Então, pessoal, nesse momento eu vou começar dando primeiros avisos, depois eu vou comentar sobre duas questões que apareceram, tá? Primeiro aviso. Hoje vocês têm que entregar para o tutor presencial de vocês o cartão resposta da lista número 1, certo? O segundo aviso, que hoje, a partir das 10h30, 22h30, já vai estar publicado a lista de exercício número 2, tá? E o terceiro aviso, a coordenação do curso, até sexta-feira, dia 23, vai publicar as orientações e documentos para a realização das atividades da disciplina Prática em Programação de Sistemas no nosso portal, certo? Um outro aviso, né, um comunicado até, eu estou recebendo vários pedidos de alô, só que como o nosso tempo é muito curto, tá? Então estou mandando um alô geral para todo mundo e numa aula que a gente tiver um pouco mais de tempo sobrando, eu mando os alôs específicos, né, para cada CA que está pedindo, ok? Teve uma dúvida do aluno Clodoaldo, que ele pergunta assim: prezado colegas, qual a diferença entre while e do while? Foi uma estrutura, são duas estruturas diferentes, né, e até gerou um pouco de dúvida de algumas pessoas na prova que tinha uma alternativa que comentava sobre isso aí. Muito bem. A estrutura do while é semelhante ao repita até do nosso Pascal. E a estrutura while é a nossa estrutura como se fosse um enquanto. Elas são diferentes, certo? Qual a diferença? Na estrutura do while, eu vou entrar na estrutura de repetição, vou executar todo o código que está nessa estrutura e no final da estrutura eu vou verificar se a minha condição de parada é verdadeira ou falsa. Ou seja, eu vou estar obrigatoriamente executando uma vez a minha estrutura de repetição, certo? A outra estrutura, o while, era um pouco diferente. A minha condição de parada é verificada no início. Logo, se a minha condição for falsa, eu nem vou chegar a executar a minha estrutura de repetição, certo? Aí, claro, você pode pensar, bom, mas eu posso forçar uma situação onde ele vai passar uma única vez. Pode, mas independente da situação, né, a única estrutura que vai fazer com que o seu código passe uma única vez, independente se a condição de parada for verdadeira ou falsa, é a estrutura do while, porque a verificação é feita no final e não no início, como são nas outras estruturas de repetição, certo? Isso aí gerou um pouquinho de dúvida entre alguns alunos, então achei bacana estar esclarecendo nesse momento. Tá, eu vou agora voltar com o professor Giliardi, né, para ele dar prosseguimento à nossa aula. Com você, professor. Pessoal, então a gente viu aqui até então componentes gráficos, interface gráficos, componentes gráficos, como que a gente cria essa interface, os eventos que são gerados, como é que a gente tem que tratar. Eu vou dar ênfase agora a alguns componentes que vocês têm na apostila, que são bem utilizados aí nas interfaces, no dia a dia, que são bem úteis. Eu não teria como aqui abordar todos os componentes, pessoal, que a linguagem oferece, porque são muitos e a especificação deles, a especificidade de uso de cada um deles, é muito, não seria, toma muito tempo, é muito trabalhosa a gente estar explicando todas elas. E, além disso, a gente poderia também criar componentes novos, a linguagem oferece alguns por padrão, mas outros podem ser desenvolvidos, utilizados, adicionados à linguagem. Então, não teria como a gente, numa aula, simplesmente abordar tudo isso. Isso teria que ser assunto para uma disciplina inteira. Como é que vocês podem, então, aprender? O mais fácil e a maneira mais adequada, inclusive, para que vocês aprendam os componentes, como utilizar cada um deles, é com o material complementar que os tutores preparam para vocês, fazendo uso e implementação dos exemplos da apostila e, inclusive, tirando as dúvidas com os tutores. Então, esses componentes que a gente vai falar agora são os mais utilizados, ou um dos mais utilizados,
na implementação de interfaces gráficas, que são os componentes do tipo escolha. Claro que os componentes do tipo texto, de entrada de texto e botões, a gente nem se fala então do uso deles, é muito comum. Mas esses componentes, para quando a gente quer fazer a escolha de algumas alternativas, eles são úteis. O componente JRadioButton, ou JRadioButton, ele faz a escolha, pessoal, do usuário, possibilita ao usuário escolha uma alternativa dentre várias. Lá em Pascal a gente podia fazer isso fazendo com que ele inserisse um comando, inserisse um número para escolher no menu. Aqui na interface gráfica, simplesmente com um clique, eu defino qual é a opção que eu quero utilizar. Então, dentre somar, subtrair e multiplicar, eu posso simplesmente, ou devo, nesse caso, escolher somente uma delas. E aí, nesse caso aqui, eu selecionei somar, porque é a que eu queria fazer. Para criar esse componente, como é que eu faço? Bom, a classe é a JRadioButton, defino o objeto e passo como parâmetro o rótulo que eu quero que ela tenha. Faço isso para quantos componentes eu precisar para atender a minha necessidade. Como é que eu vou saber quando um componente desse foi selecionado ou não? Bom, eu faço um teste com um if, nosso teste condicional, já visto também, colocando o nome do objeto do tipo botão e usando o método isSelected, saber se ele foi selecionado ou não. Se ele foi selecionado, e aí eu faço a soma, nesse caso do exemplo, ou qualquer outro comando. Outro componente, página 68, JCheckbox. O checkbox também é um componente de escolha, mas que eu faço para selecionar mais de uma opção. Quando eu tenho mais de uma opção que pode ser selecionada, eu utilizo o JCheckbox. Nesse caso, eu quero fazer a apresentação em tela de operações básicas e operações científicas. Elas não são excludentes, uma pode vir junto com a outra. Então eu seleciono as opções que eu quero e aí eu faço da mesma forma a verificação. Para saber se cada opção foi clicada, eu verifico. Se o nome do componente, ponto, isSelected, eu faço a soma, nesse caso não é soma aqui, eu faço as operações que eu necessitar. Outro componente também bastante utilizado, JComboBox. O ComboBox é aquele componentezinho que tem uma setinha. Quando a gente clica na seta, ele apresenta as opções que nós temos disponíveis. Percebam que aqui eu tenho as três opções lá, o somar, subtrair e multiplicar, e aí numa lista suspensa eu escolho qual que eu necessito para fazer a minha execução. Como é que eu verifico quando qual opção desse combo box foi selecionada? Esse comando que está em duas linhas aqui, pessoal, ele é para ser em uma linha só. Esse comando faz com que uma variável do tipo string, que nesse caso eu chamei de opção selecionada, receba o combo box, que é o nome do combo box, combo operação, ponto, getSelectedItem. Aqui eu vou estar levando subtrair para a variável operação selecionada, que é do tipo string. Além disso, em interface, outra coisa interessante, e vocês têm isso lá na página 70, é o gerenciamento de layout. Aqui a gente fala já em desenho de interface. Para eu organizar os meus componentes nessas interfaces, eu tenho alguns recursos que é o gerenciamento de layout. Com o gerenciamento de layout, eu divido a minha tela em algumas partes, algumas seções específicas. E aí, nesse caso, que vocês têm na apostila, o exemplo utiliza o gerenciador de layout, Border Layout. O Border Layout, ele define essas seguintes áreas. Eu tenho a tela dividida em norte, sul, leste, oeste e um centro. E aí aqui eu vou estar botando os meus componentes, o meu combo box, vou estar colocando os meus botões e assim por diante, da maneira que eu achar mais adequado. Então, na apostila, vocês também têm isso de uma forma como utilizá-la. Pessoal, como eu falei, então, componentes, interface gráficas e componentes, isso é um assunto extenso e precisa bastante atenção de vocês, no sentido de estudar a API do Java, estudar os materiais complementares, as apostilas que a gente disponibilizou para vocês, para saber como é que cada um deles funciona, quais os métodos, e o negócio é programar. Então, o nosso assunto era esse. Agora a gente vai fazer, então, uma recapitulação rápida do que foi visto na aula. A gente viu nessa aula, então, os componentes gráficos. A gente viu que eles executam ações por meio das classes tratadoras de evento. As classes tratadoras de evento é que dizem o que cada um dos componentes vão fazer. Essas tratadoras de evento, elas devem implementar uma interface que vai estar atrelada
aos tipos de evento. Então, o componente gráfico, por exemplo, o botão, eu tenho lá a interface Action Listener. Essa interface eu implemento numa classe e eu digo o que esse botão vai executar. Os componentes de texto do Java, os principais deles, aqui nós temos o campo de texto, o rótulo e o texto de área, ou uma área de texto, desculpem. Esses componentes são os mais utilizados, são os que vocês veem mais comumente nas interfaces que os programas mais comuns disponibilizam. Os componentes gráficos, pessoal, eles podem ser agrupados em painéis para que a interface fique mais agradável ao usuário. Esses painéis são implementados pela classe JPanel. E também temos componentes de escolha. Nós vimos que os componentes de escolha, vimos em detalhe esses três, eles mostram para o usuário algumas opções que ele pode selecionar durante a operação do sistema. A gente viu também, de maneira bem rápida, que os componentes gráficos, na tela, a posição deles é definida por um gerenciador de layout. Para que eu faça uma interface mais amigável com o usuário, eu tenho o meu gerenciador de layout. No gerenciador de layout, eu vou estar definindo a forma mais agradável, a forma mais fácil, a forma mais intuitiva do meu usuário estar utilizando essa interface. Então, o nosso assunto de hoje era esse, e eu espero que vocês implementem esses exemplos, pessoal. Peguem o BlueJ, comecem a trabalhar um pouco mais com o BlueJ. Os tutoriais que são disponibilizados para vocês, eles têm ali uma série de informações que são interessantes, que vão ajudar vocês a utilizar. A gente só aprende programação, pessoal, programando. Procurem, os alunos gostam de fazer interface gráfica porque ela tem a questão de ser mais agradável visualmente, etc. Então eu quero ver muitas perguntas na tutoria, quero ver bastante casos de alunos que implementaram a interface e utilizaram ela para o seu aprendizado. Nossa aula de hoje fica por aqui e nos encontramos na aula que vem. Um abraço. Educom, educação superior com alta tecnologia.